Bem-vindo à nossa quarta aula de microcontrolador. Na aula de hoje, nós vamos programar o PIC18F4550 usando um bootloader e a sua USB nativa. Vamos também fazer um loop usando o comando for. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos corrigir a tarefa de validação da aula passada. Vamos ver aí a primeira questão. Qual a diferença de um comando de bit e um comando de byte? O comando de bit vai atuar modificando apenas um bit ou uma saída. Já um comando de byte vai atuar modificando simultaneamente diversos bits ou várias saídas ao mesmo tempo. 2. Como é feita a gravação de um PIC? A gravação de um arquivo EXA em um PIC é realizada utilizando um hardware específico de gravação e o seu software de gravação. Questão 3. Como funciona o bootloader? Após um reset do microcontrolador, o gerenciador de inicialização começa a rodar antes mesmo da aplicação iniciar. O gerenciador põe o microcontrolador no modo de gravação e fica esperando a carga do programa da minha aplicação. Se a carga do programa não for realizada em um tempo pré-estabelecido, de 2 a 5 segundos, o microcontrolador é retirado do modo de gravação e passa a rodar a aplicação que está gravada. Se durante a espera do início da gravação for dado o comando de gravação, a aplicação que estava gravada será substituída pela nova aplicação e, em seguida, o microcontrolador é retirado do modo de gravação e passa a rodar a nova aplicação que está gravada. Na aula passada, nós citamos os processos de gravação de um microcontrolador. Nós vimos que nós podemos gravar um microcontrolador usando o software específico para gravação e o seu hardware específico. Lá nós usamos o PIC-Kit 2 e um hardware do PIC-Kit 2 clone para gravar um microcontrolador. Depois nós colocamos lá no nosso protoboard e vimos ele funcionando. Porém, outra forma de fazer, nós também citamos na aula passada, era através do bootloader. Na aula de hoje, nós vamos detalhar mais um pouquinho, nós vamos falar mais um pouquinho sobre bootloader. Como é que a gente faz para trabalhar com esse sisteminha? O primeiro passo é arrumar o software para fazer a programação. O software que eu vou utilizar é o Bootprog. Bootprog é um bootloader que está na versão free, na versão 2.3. Ele já tem alguns anos, mas ele serve para a gente fazer aí a maioria das brincadeiras que a gente usa com o microcontrolador. Lógico, por ser a filosofia de bootloader, não dá para desenvolver aplicações muito complexas, mas para aprendizado e para algumas aplicações mais ou menos simples, dá para fazer, dá para usar o Bootprog, que é um software que vai servir para a gente. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo começar a gravação igualzinho a gente faz com o programa normal. Eu vou baixar o Bootprog, vou descarregar usando lá o Kit PIC 2 ou o gravador específico que você tiver e guardar isso dentro do meu microcontrolador, usando as ferramentas do Kit PIC 2, por exemplo. Uma vez gravado o microcontrolador, eu já tenho internamente o software de inicialização. E aí eu posso montar um hardware mínimo aí para a gente trabalhar com a USB. Então o que eu preciso desse hardware mínimo? Preciso ter o meu conector de USB, preciso ter lá um cristal de clock e preciso de um botão de reset. Também é legal que a gente monte aí um resistor e um LED, talvez um botão, para que a gente possa fazer aí algumas brincadeiras inicialmente. Foi isso que eu fiz. Eu montei lá um botão e 2 LEDs para que a gente pudesse fazer as brincadeiras no meu hardware mínimo aí para trabalhar com a nossa USB. Esse é o hardware mínimo aí, ó. É um conector USB e o meu reset. No datasheet diz que a gente precisa colocar um capacitor no pino 18, um 100 nano. Também aí foi colocado esse capacitor e o cristal de 20 MHz. Nesse caso, como eu estou usando plaquinha universal, eu nem precisei dos capacitores. Ele funcionou sem aqueles capacitores que tradicionalmente a gente coloca aqui. E precisei do software Bootprog 2.3. Se você der uma pesquisa no Google, você vai achar esse software facilmente.
A desvantagem de usar a nossa USB aqui para fazer a gravação do microcontrolador é que se eu for desenvolver aplicações que envolvem o USB, provavelmente não vai dar certo. Por quê? Primeiro que eu já estou usando esses dois pinos aí, o D+, e o D-, para fazer a gravação do meu microcontrolador. E depois que provavelmente vai ligar aí com o bootloader que vai estar gravado aqui dentro. Para gravar o nosso microcontrolador usando a porta USB nativa, eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando normalmente usando um kit ou outro gravador normal. O nosso primeiro passo continua sendo ir lá no MicroC e criar a nossa aplicação. O segundo passo vai ser plugar no nosso microcontrolador, o 18F4550, lá no nosso PC, e rodar a aplicação lá do Bootprog 2.3. Depois eu vou uma vez rodando a aplicação, eu vou dar um reset no meu microcontrolador. Aí a USB vai reconhecer que o meu microcontrolador vai estar conectado. Então aí eu clico lá em conectar. Uma vez conectado, eu passo a abrir a caixa onde está lá buscar o meu arquivo exe a ser gravado. Então lá eu clico em abrir e vou buscar o meu arquivo exe a ser gravado. Lógico, o quinto passo é fazer o nosso upload. Então vai ser muito simples. Você clicar em conectar, vai abrir depois em upload. E assim que eu faço a alteração lá no meu microC, ele vai automaticamente gravar novamente o arquivo, vai gravar novamente o arquivo exe. Eu conecto novamente, abro o arquivo e faço o nosso upload. Vamos ver um vídeo na prática de como isso funciona. Muito bem, estou aqui no meu programa MicroC. Eu vou descarregar agora, usando o bootloader, a minha plaquinha feita, né? Eu fiz uma placa que tem aqui um microcontrolador 18F4550 e sua porta USB está aqui ligada diretamente no computador. E eu vou relembrar, né? Eu coloquei aqui o botãozinho de reset, o RA0 está aqui, o LED 1 está aqui, o LED 2 está aqui e aqui um clockzinho, né, de 20 MHz. Também o capacitor da USB está lá. Essa parte do circuito aqui é uma fonte, é um regulador 7805, para quando eu não estiver usando o USB, eu poder usar o microcontrolador sem usar a USB, colocando numa fonte aí de 9 a 12 volts. Inicialmente o microcontrolador não está carregado, não tem nada carregado nele, então tá tudo, os dois ledinhos estão apagados, né? Mas eu vou descarregar aqui o programa lá do nosso primeiro programa. Quando eu aperto o botão solto aqui, o RA0 solto, os LEDs devem piscar alternadamente. E o RA0 pressionado aqui deve piscar os dois simultaneamente. Então vou voltar aqui para a minha tela do meu MicroC. Aqui o meu programa. Eu vou primeiro compilar ele, né? Aperto aqui o F9, eu clico nesse ícone aqui, Build. E aí ele vai mostrar uma mensagem aqui embaixo, na área de mensagem. Ele compilou o programa. Finish. E não deu erro, não apresentou nenhum problema, né? Ele falou, compilação completa, né? Posso descarregar meu programa. Abrir o Bootprog, ele vai abrir só uma janelinha de nada aqui, ó. Esse menuzinho pop-up aqui é o nosso bootloader, nosso aplicativo do bootloader. Então, se eu apertar aqui momentaneamente o reset, vocês vão escutar o Windows aí reconhecendo a placa. E vai ver aqui a opção conectar aparecer no bootloader aqui no aplicativo. Se eu não pressionar nada, né, não me envolver aqui com... ele automaticamente vai sair e vai voltar a ficar dormindo lá. Então, cada vez que eu pressiono o reset, ele fica aguardando eu aí conectar. Se eu não conectar, ele vai direto para a minha aplicação. Como não tem aplicação rodando, nada acontece. Então, vou pressionar aqui o meu reset e vou pressionar aqui o meu conectar. Pronto. Agora, ó, o ícone abrir aqui, ó, deixou de ficar esmaecido e está pronto para abrir o nosso arquivo exe. Vou lá no meu computador e vou buscar aqui o My Project, que é o nome que eu dei a esse projeto, e vou dar um abrir aqui. Pronto. E agora a caixinha upload aqui, ó, ficou aberta. O arquivo já está carregado, eu vou descarregar. Aqui não vai ter nenhuma
indicação de que carregou, a não ser ele começar a funcionar. Então fiz aí o upload, ele começou a funcionar. Ambos os LEDs piscando alternadamente, e a hora que eu pressiono o RA0 aqui, ele pisca simultaneamente. Tá bem nervosinho ali, né? Olha lá. E aí, se eu alterar, por exemplo, quero deixar mais lento, por exemplo, é muito fácil, eu não preciso dissoquetar nada, não preciso retirar esse cara daqui, igual eu fiz com o PicKit. Vou alterar aqui, ó, vou mudar o delay a 1000 milissegundos, vou deixar ele mais quentinho aí no pisca-pisca. Então, vou colocar aqui 1000 milissegundos, aqui também 1000 milissegundos. Pronto. Você vai ver que é muito simples. Fiz a alteração, ó, todo mundo agora com 1 segundo, 1000 milissegundos. Mando compilar novamente aqui, F9 ou direto no meu botãozinho Build, e abro novamente meu bootprog. Eu tenho que pressionar o Reset, abre a caixinha Conectar, eu pressiono em Conectar, abre a caixinha Abrir, eu pressiono em Abrir, direciono para o meu arquivo X e clico em Upload. Para observar agora que os LEDinhos estão piscando mais lento. Quando eu pressionar o RA0 aqui, ó, também está mais lento. Quer dizer, provando aí que eu gravei meu microcontrolador usando o sisteminha de bootloader. Ficou muito fácil. Eu posso aí trocar o programa rapidinho. Basta digitar a alteração e fazer o teste direto no meu programa. Legal, né? Nós gravamos bacaninha lá o nosso microcontrolador. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Hoje eu ainda prometi que eu ia trabalhar, usar um loop for para a gente fazer algum programinha e gravar na nossa plaquinha, né? Então vou fazer o seguinte. Como é que funciona o for, né? A sintaxe do comando for? Necessariamente eu preciso declarar uma variável, preferivelmente do tipo inteira, para a gente poder fazer a nossa contagem do loop. Quantas vezes eu quero fazer esse loop? Porque nós vamos fazer um loop finito, um loop que vai ter um número, vai rodar um número de vezes. Então, por exemplo, se eu quiser rodar determinados comandos 3 vezes, eu posso fazer assim, declaro uma variável, i igual a 0. Pronto, declarei essa variável, uma variável do tipo inteira, e atribuiu o valor 0 a essa variável, uma variável chamada i, que recebeu o valor 0. Eu usei i porque eu pensei como índice, e a maioria dos programas em C utiliza i como contador, como índice. Então, ache mais ou menos na programação C a gente usar o i como um contador. Eu vou escrever assim, o comando é for, abre parênteses, i igual ao valor inicial, vou colocar 0 aqui, ponto e vírgula, até i, e aí eu coloco a condição que vai fazer com que eu rode esse cara quantas vezes eu quiser. Vamos supor que eu queira rodar 3 vezes, vou colocar aqui, ó, menor ou igual a 3. Então ele vai rodar 3 vezes esse loop. Depois eu ponho um ponto e vírgula e escrevo assim, i mais mais. I mais mais em C significa que eu vou acrescentar 1. Então eu vou fazer o seguinte, vai rodar esse cara a primeira vez, o valor de i vai valer 0. Ao sair desse grupo de blocos aqui, ele vai acrescentar mais 1. Eu vou acrescentar i mais mais, então vou acrescentar mais 1. Então na segunda vez ele entra com o valor 2. Aí 2 acrescentando mais 1, 3, ou seja, ele vai rodar o bloco de comandos 3 vezes. Então, ó, assim, para i de 0 a 3, passa. Essa é a brincadeira que está escrito aqui. Igual a 0, ponto e vírgula, i menor ou igual a 3, i mais mais, i, ponto e vírgula, i mais mais. Para i igual a 3, passa. Eu vou executar 3 vezes o que tiver no bloco de comandos aqui. Para exemplificar isso, pondo o seguinte exemplo aqui, ó. Fazer 2 LEDs piscar 3 vezes simultaneamente. Depois piscar 3 vezes alternadamente. No programa passado a gente usava o botão, né? Para trocar, piscar alternadamente e piscar simultaneamente. Agora eu não vou usar mais o botão. Simplesmente eu vou fazer um loop de for temporizado. Não, 2. Um para piscar 3 vezes simultaneamente e o outro para piscar 3 vezes alternadamente. E o intervalo eu vou fazer bem rapidinho lá, 300 milissegundos, para a gente ver esse programa rodando bem rapidinho.
Então vamos lá? Como é que é o cerne desse programa? O cerne desse programa é o comando for. Vou dispensar as primeiras explicações, que nós já trabalhamos com essas explicações, que é o define, is e o adcon. O que interessa para a gente hoje é só a parte onde eu vou trabalhar com o for, essa parte em vermelhinho aqui do meu programa. Peguei ela e pus ela maior aqui na tela para a gente poder trabalhar e ver como é que ela funciona. Para usar o for, eu tenho que declarar uma variável tipo inteira e colocar um valor zero nela. Então eu declarei aqui, ó, int contador igual a zero. Pronto. Para não, for contador igual a zero até contador menor ou igual a 3, crescente contador. Ou seja, para contador de 0 a 3, faça. O que eu vou fazer aqui? Ó? LED 1 recebe 0, LED 2 recebe 0. Apago os dois LEDs. Um delayzinho de 300 milissegundos, acendo os dois LEDs, ó, LED 1 e LED 2 recebe 1, e do outro delayzinho de 300 milissegundos. Ele vai fazer isso 3 vezes. Vai piscar, acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar, 3 vezes. Depois ele vai para o outro loop. O outro loop deve fazer a mesma coisa, só que alternadamente. Onde está 0 aqui para o LED 2 vai virar 1, e onde está 1 aqui para o LED 1 vai virar 0. A única diferença, o loop é o mesmo. Vamos ver como é que fica isso na prática. Muito bem, agora na tela do microC, vamos dar uma estudadinha no nosso código, começando lá pelos define, né? Define botão. Ah, professor, não vou usar o botão. Pois é, mas meu hardware está lá, então vou definir lá o botão. Vou colocar LED 1 e LED 2 no port A.F1 e .F2, esse sim me interessa. Na verdade, até poderia ter tirado aí, mas eu vou continuar com a mesma configuração. Também usar o ADCON lá, né? Vou configurar todos os pinos como entradas digitais, ou seja, desabilitar as entradas analógicas. Faço lá meu tris, meu 1 na última categoria, que é o meu botão lá, que é o input, né? E aí faço sim o meu loop de for aqui. O loop de for é muito simples, né? Ele aqui começa com a variável que eu declarei lá, contador, né? Aqui no começo eu declarei, ó, int contador, eu declarei uma variável chamada contador, do tipo inteira, e iniciei ela com 0. Então essa variável tipo inteira chamada contador, ela vai ser utilizada aqui no nosso loop de for. Então lá, for contador igual a 0 até contador menor ou igual a 3, incremente contador. Ou seja, para contador de 0 a 3, faça. Vou apagar os dois LEDs, depois eu vou acender os dois LEDs em intervalos de 300 milissegundos. Então, olha lá, acendo o LED 1, apago o LED 1, apago o LED 2, depois acendo o LED 1, acendo o LED 2. Os intervalos aí são de 300 milissegundos. Vou aproveitar e vou fazer isso para a nossa outra logiquinha. Então, eu vou fazer um loop de for, também aí, usando 0 a 3, for 0 até a menor ou igual a 3, incremente o contador, ou seja, para contador de 0 a 3, faça, liga LED 2 e desliga o LED 1, ou seja, né, apaga um e acende o outro, dá o delayzinho e aí inverte. LED 1 recebe 1 e LED 2 recebe 0. E aí dou o meu delay de 300 milissegundos. Agora aqui ele vai piscar alternadamente. No for de cima, ele vai piscar simultaneamente, né? Tudo bem. Vamos ver esse programinha rodando aí. Só que aqui ele vai executar 3 vezes esse cara aqui e esse cara aqui. Nós vamos aqui para o canto direito do meu software, né? Vamos aqui no Select Variable from List, escolher as variáveis que eu desejo mostrar. A primeira que eu desejo mostrar é a do contador. Então vou aqui não está em ordem alfabética, vou aqui em C, busco lá o contador, achei o contador, vou em crescente mais. Também quero verificar os meus LEDs. Meus LEDs eles estão em RA0, em RA1 e RA2. Então vou lá, está em ordem alfabética, vou lá no R e busco aqui o meu RA1, acrescento ele e vou acrescentar
aqui o meu RA2. Pronto. Uma vez acrescentado aqui o meu RA1 e o meu RA2, eu já posso fazer a simulação e verificar o que acontece aqui no meu contador, né? E o que acontece aqui no meu ledinho. Volto aqui no meu zoom normal. Então vamos fazer a simulação. Esse traço azul que você está vendo sobre o texto significa a linha que o programa está rodando. Então dou um F7, ele mostra lá que ele configurou os registradores ADCOM e o TRIS, e aí entrou no loop. Então, for contador igual a 0 até 3 face. Então, ó, inicialmente o contadorzinho aqui no cantinho está sendo mostrado como 0. Olha aqui, ó. Lá o mouse lá no cantinho do vídeo direito aí. Ó, no cinzinha. Então ele está como 0, ele vai executar essa primeira vez, vai ligar, vai desligar e depois ligar ambos os ports lá e vai acrescentar um aqui, ó. Acrescentou um, então ele vai executar isso até que seja igual a 3, ó. Desligou, ligou, foi 2, desligou, ligou, 3. Agora, na quarta vez, ó, ele não vai executar, ainda 3 ele ainda executa. Agora, na quarta vez, ele vai embora, vai entrar no outro for, o for que está aqui embaixo, que é o for onde eu vou piscar alternadamente. Então, agora, vou piscar 3 vezes alternadamente. Olha, o contador novamente zerou, apagou apagou o LED 1 e ligou o LED 2. E aí inverteu, ligou o LED 1 e apagou o LED 2. Isso vai acontecer 3 vezes, olha lá, contador igual a 1, que aumentou no cinzinho, ó. Contador igual a 2, contador igual a 3, dando F7 no teclado, por isso que está se modificando lá, a linha azul, tá vendo? Aí, ó, última vez, só vai executar, vai virar 4, vai embora, volta a executar o loop de cima. Então, finalizou o loop, agora o loop de while. Ele vai executar 3 vezes a parte superior, depois 3 vezes a parte inferior, vai se repetir infinitamente. 3 vezes a parte superior, 3 vezes a parte inferior, e vai repetir infinitamente. Olha aí, facinho de fazer a análise. Uma vez que eu sei que está rodando, então, meu programa, eu posso já descarregar ele lá no meu hardware. E é isso que eu vou fazer agora. Descarregando ele no hardware, abri o bookprog, fui lá, dei um resetinho no meu micro, o PC reconheceu, pedi para conectar. Passo para abrir e vou lá na pastinha onde está o meu projetinho e dou um OK. E aí eu faço o upload. E aí o resultado final ficou assim. Os meus ledinhos piscando simultaneamente 3 vezes, depois alternadamente 3 vezes. Aí então desenvolvimento usando o nosso hardware e o bootloader. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da participação nesta aula. Responda as questões diretamente no sala de aula, enviando um arquivo digitado no Word ou foto do caderno colada no Word, com um cabeçalho de identificação, para a gente poder saber qual é a tarefa e quem é que está entregando. O prazo de entrega é até a próxima aula. A proposta é a seguinte. Usando o PIC 18F4550, que tem ligado o RA0 um botão do tipo Push Button com o resistor Push Pull e aos pinos RA1 e RA2 LEDs ligados à terra, elabore um programa capaz de piscar 3 vezes o LED 1 em RA0 e em seguida 3 vezes o LED 2 em RA2 em intervalos de 300 milissegundos, apenas quando um botão em RA0 for momentaneamente pressionado. Você deve estar vendo o vídeo em cima aqui desse quadrinho da minha cabeça aqui, dos ledinhos piscando quando a gente pressiona um botão. Então essa é a tarefinha. Eu gostaria que você escrevesse o algoritmo, né, o software em C, para a gente poder
fazer essa programação. Um abraço, um bom estudo para vocês e até a próxima.